Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área. Aliviado, talvez. Carlo Ancelotti anunciado oficialmente pela CBF como novo técnico da seleção. Habemos treinador. Demorou mais que o Papa, mas saiu. E em algum momento parecia um devaneio, parecia um sonho, parecia inclusive uma missão impossível. Porém, Carlo Ancelotti será o treinador da seleção na Copa do Mundo de 2026. Essa é a ideia. O contrato com a CBF já é para agora, nas próximas datas FIFA, já tem convocação em maio e data FIFA no mês seguinte. E o contrato valeria até o final da Copa de 2026. Essa é a parte boa para deixar todo mundo animado e eu vou esmiuçar o porquê. A parte preocupante, o Real Madrid e o Ancelotti ainda não se pronunciaram. E aí? Aí a gente vai ter que acreditar que a CBF não ia ser maluca de se expor dessa forma, de anunciar oficialmente, através de seu presidente, um contrato desse tamanho e que mexe com o futebol mundial de uma maneira geral, sem ter uma garantia de algo firmado. Tem jornalista na Espanha, mais especificamente no jornal Marca, que é um dos principais de Madrid, cravando que o anúncio foi em comum acordo com o Real Madrid. Então estaria tudo certo. Se for assim, ok. Até o Real se pronunciar, ou o Ancelotti, e isso agora a pressão vai aumentar, mas o Ancelotti ficaria no Real até o final de La Liga. Então, provavelmente o Real só vai querer falar disso oficialmente. E o Ancelotti também, ao final do Campeonato Espanhol, que neste momento está perdido para o Barcelona. Inclusive, essa reta final de temporada é de muita pressão para o Ancelotti, porque no final ele perdeu os 4 jogos na temporada oficiais diante do Barcelona, tomou 16 gols e perdeu 3 títulos diretamente para o Barcelona. Supercopa da Espanha, Copa do Rei e La Liga está encaminhado para o time da Catalunha. Então, o Ancelotti está vivendo algo que ele já viveu. Ele ganha a Champions em 14 e é demitido no ano seguinte por não conseguir os resultados, inclusive, coincidentemente, com uma grande fase do rival. Né? O Barcelona estava voando ali com o trio MSN, isso fatalmente aumentou a cobrança e a pressão de um time que não estava conseguindo dar respostas. Agora, também atual campeão da Champions, o Ancelotti vê o time estagnar, ficar muito exposto, oscilar, e em paralelo a isso o Barcelona jogando muito bem, encantando a Europa, e por mais que tenha sido eliminado na semifinal da Liga dos Campeões, é o time mais falado do futebol europeu na temporada. Então, essa conjuntura foi desgastando o Ancelotti nos últimos meses. Em 2023, a CBF já se aproximou do Ancelotti e tinha a ideia do Ancelotti ser o técnico para a Copa América de 24. Esse era o plano. Só que muita coisa mudou. O Edinaldo foi afastado do cargo, a CBF teve intervenção, brigas políticas, ao passo que o Real Madrid voltou a jogar bem, o time saiu de uma crise e terminou campeão da Champions. Essas duas situações em choque acabaram distanciando o Ancelotti. E quando o Edinaldo reassumiu por liminar a presidência da CBF, o Ancelotti já tinha inclusive renovado com o Real Madrid. E aí a gente que sonhou com o Ancelotti acordou com o Dorival para a Copa América, e aí o resto a gente sabe o que aconteceu, o resto é história. Mas o sonho do Ancelotti, na cabeça do Edinaldo, nunca saiu do radar. E essa temporada a coisa voltou a florear ali, porque tudo indicava que o Ancelotti, apesar de ter mais um ano de contrato, não cumpriria esse um ano de contrato, porque o Real faria reformulações. E aí a CBF teve ali sempre monitorando. E no final das contas, pelo menos pelo comunicado oficial da CBF, deu bom para nós. Então a gente caiu para cima, a verdade é essa. Numa das crises mais profundas que a CBF já viveu, e a seleção também, a gente acaba conseguindo fechar contrato com uma das maiores grifes do futebol mundial. É inegável que o Ancelotti é sinônimo de título e de conquista. Ele é um dos 6 técnicos mais vencedores da história do futebol. O Ancelotti tem 31 títulos. Ele é o maior técnico da história do Real Madrid e o técnico mais vencedor da história da Liga dos Campeões. Sempre com trabalhos muito adaptáveis, potencializando talentos individuais em prol do coletivo, tendo times fisicamente muito resistentes e muito compactos e muito bons. O Real dele de 22 mais exposto à verdade do que a média, num roteiro que foi absolutamente insano.
mas ele teve todo o mérito de fazer adaptações, de respeitar as hierarquias, de melhorar individualmente vários jogadores. Com o Ancelotti, o Casemiro talvez tenha vivido uma das grandes fases da carreira, o Benzema viveu uma das grandes fases da carreira, o Vinícius transformou num potencial melhor do mundo, o que acabou acontecendo na temporada passada. Lá atrás, o Ancelotti já transformou o Kaká em um jogador melhor do mundo. Então, o Ancelotti tem esse grande poder de manejo de elenco, de lideranças, respeitando as hierarquias, respeitando os processos, e com times relativamente simples até do ponto de vista tático, mas muito adequados às características dos jogadores e muito numa sincronia muito legal com o treinador. O Ancelotti é quase uma unanimidade no meio do futebol. E por mais que não viva taticamente a melhor temporada da vida, ele ainda assim teve de lidar com várias lesões, com um elenco curto, foi muito bem nas improvisações e fez o Real, de novo, brigar em todas as frentes. Caiu na Copa do Rei, caiu na Liga dos Campeões para um time muito forte, não caiu para um qualquer, e vai perder a Liga para um Barcelona encantado do Hans Flick. Mas não dá para esquecer que esse retorno do Ancelotti, ele deu 2 Champions para o Real Madrid, além de ganhar a Liga, enfim, além de fazer 2 jogadores melhores do mundo, né? O Benzema e depois o Vinícius Júnior. Não é um treinador qualquer, definitivamente. É um encontro da camisa mais pesada da história de seleções, uma camisa que simboliza conquistas, soberania, um modo e uma escola de jogo, com um treinador que é dos mais vencedores de todos os tempos, que também é um sinônimo de respeito absurdo. Esse é um encontro muito, muito improvável, mas é fantástico de se assistir. E é um movimento ousado da CBF e do Ancelotti. A CBF porque vai para cima de um treinador que não fala português, que nunca treinou fora da Europa, que nunca treinou seleção, que tem pouquíssimo tempo de trabalho. Ele vai ter na prática 5 convocações, incluindo a convocação final da Copa do Mundo, pouco tempo com os jogadores. Esse é um movimento ousado da CBF. E é um movimento ousado do Ancelotti, que vai para um ambiente onde ele nunca treinou, que é o de seleção, sabendo que neste momento é um ambiente dos mais conturbados. A seleção vive uma crise profunda e há um momento instável politicamente na CBF. O anúncio, inclusive, politicamente, é muito bom para o Edinaldo, porque os holofotes que hoje estão nele, com pressão interna e externa, esses holofotes saem de cima dele e vão para cima da seleção. É um holofote otimista. Você tem um futuro otimista para a seleção. Pode não ganhar a Copa do Mundo, mas, de novo, nós estamos nesse momento com a bunda na parede e a gente acaba encontrando no meio do caminho um dos maiores treinadores de todos os tempos. Não é todo dia que isso acontece e a gente devia agradecer. Isso é sinal de que vai automaticamente funcionar? Não, mas é mais fácil a gente sair do atoleiro com um técnico desse tamanho, que já passou por todos os momentos no futebol, já conseguiu lidar com todas as estrelas que você imaginar na história do jogo, que potencializou individualmente vários desses jogadores, não só brasileiros, vários e vários outros jogadores que passaram pelo comando do Ancelotti viveram sob a batuta dele o melhor momento de suas carreiras. Então é um cara com poder de adaptação gigantesco, poucas variações táticas. O Ancelotti, historicamente, basicamente joga no 4-3-3, no 4-4-2, você vai ver alguns desenhos ali parecidos com o 4-2-3-1, mas nada diferente disso. Você não vai ver um time num 3-6-1, num 3-5-2, num 4-2-4. Muito difícil que a gente veja desenhos táticos mais arrojados e maneiras muito diferentes de jogar futebol. O Ancelotti é um técnico simples, mas que faz isso muito bem. E fazer o simples é muito difícil. Ter o domínio do vestiário é muito difícil. Liderar é muito difícil. E o Ancelotti é um excelente líder e um fantástico gestor de vestiário, o que é um mérito. E também um cara com poder de improvisações e de leitura de jogo absurdo, senão ele não tinha ganho tudo que ele ganhou. Então, o Ancelotti vive o melhor momento da carreira dele, não é a melhor temporada do Ancelotti. O Brasil está no seu melhor momento? Não, se o Brasil estivesse voando, a gente não iria atrás de um técnico estrangeiro, a gente não iria atrás do Ancelotti, esse movimento não iria acontecer. Mas ele em algum momento ia rolar, estava desenhado desde 2014 que a gente está nesse papo, né? Do técnico estrangeiro, a gente insistiu, fez alguns movimentos, mas acho que chegou a hora, assim, a seleção já teve técnico de fora, esporadicamente, mas assim, nada oficializado e desse tamanho. É um anúncio histórico, gigantesco, que tem impacto não só aqui, isso vai impactar na Itália, vai impactar na Espanha, vai impactar na Alemanha.
Acho que o Edinaldo foi muito feliz, presidente da CBF, quando ele fala que é um recado para o mundo de que a maior seleção do planeta, a camisa mais pesada, está buscando um resgate. E eu acho que isso é um recado de fato. E eu estou muito curioso para ver a primeira lista do Ancelotti, que fatalmente vai ser muito europeia, né? Acho que para os jogadores que atuam no Brasil e que estavam sendo convocados, a chegada do Ancelotti pode ser um baque inicialmente. A CBF hoje tem um departamento de relatório, de scout, de análise, que é fixo. E isso vai ser passado para o Ancelotti. Ele não vai chegar às cegas no departamento de futebol da CBF. Ele vai saber exatamente o que estava acontecendo. Então, por exemplo, o Wesley, que foi bem recentemente, o Gerson, que hoje é um titular da seleção, esses caras tendem a, num primeiro momento, continuar tendo chance ali. E aí vai depender do que apresentarem e tal, mas veremos movimentos novos e retornos. Imagino, isso já foi noticiado em alguns lugares, de que o Ancelotti já teria falado, inclusive, com o Casemiro e conta com o volante nesse retorno para a seleção. O Casemiro que saiu do Real Madrid porque quis, não foi pelo qualquer decisão do Ancelotti, e neste momento está jogando muito bem de novo pelo Manchester United. Então tem a tendência de voltarmos a ter o Casemiro e talvez outros nomes na seleção brasileira. Acho que as lideranças serão muito ouvidas, será uma gestão que terá os seus homens de confiança, como ele tinha no Real Madrid, e aí eu estou curioso para ver como é que algumas transições vão ser feitas, né? Por exemplo, qual vai ser o papel do Endrick na seleção, qual vai ser o papel do Rodrigo na seleção brasileira, como é que vai ser o olhar, repito e reforço, para os jogadores que estão no Brasil, né? O Pedro, que voltou de lesão agora e todo mundo desenhava que era o 9 na seleção, seja titular ou seja reserva, mas ele estaria no grupo. Será que o Ancelotti está olhando para cá com essa mesma vibração que o Dorival, por exemplo, estava olhando, ou que o Diniz, por exemplo, tentou olhar? O fato é, e acho que é a coisa mais importante, a gente caiu para cima, porque, de novo, nesse momento de crise, o abacaxi que hoje é a seleção brasileira, um técnico do tamanho do Ancelotti aceitar, é para soltar fogos. Ah, mas pode dar errado. Pode dar errado com qualquer um. Agora, é mais fácil dar certo com um cara do tamanho do Ancelotti. E se der errado, acho que a CBF está protegida nesse momento para falar, meu amigo, eu trouxe o que vocês queriam. Não deu certo? Lavo as minhas mãos. Em termos de gestão, o Edinaldo, assim, dá um golpe de mestre aí. Porque se der certo, ele tem todo o mérito do mundo. Se der errado, ele está protegido por uma das maiores grifes da história do futebol. Aguardemos. É o que nos resta, né?